Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate, na verdade o segundo programa. Na semana passada falamos sobre as mudanças na TV Cultura, o novo momento e o novo programa. E hoje estamos recebendo a promotora eleitoral, doutora Graziela Lorenzoni, e também o chefe do cartório eleitoral da 31ª Zona Eleitoral, Diego Bonato Coitinho. E no segundo bloco teremos ainda a participação do juiz eleitoral, Dr. André Scheiner, falando sobre eleições municipais deste ano, em todo o Brasil, as eleições que ocorrem no dia 2 de outubro, e esclarecendo as regras, o que pode, o que não pode, e como você, eleitor, pode fiscalizar e fazer a sua denúncia para que o processo seja o mais democrático possível e que realmente aqueles que cumprem a lei já desde o processo eleitoral sejam os escolhidos, né, que as pessoas possam escolher fazer a sua decisão a partir das regras sendo seguidas. E você pode fazer a sua pergunta aqui aos nossos convidados através do WhatsApp 98240324, repetindo, 98240324, ou pelo Facebook. A nossa fanpage é Facebook/TV Cultura do Vale. Deixa eu já saudar também a Priscila Matias, nossa vice-diretora da Fundarte, que nos acompanha, minha parceira aqui das terças-feiras. Boa noite, Priscila. Boa noite, Leandro. Boa noite, doutora Graziela. Boa noite, Diego. Eu estou aqui, então, esperando a sua participação no programa. Já temos um novo cenário, hein, Priscila? Agora tu estás devidamente posicionada para nos auxiliar aqui nessa tarefa, né? Depois da estreia de semana passada, esse é o cenário definitivo e será nos próximos programas onde a gente vai estar tratando temas bem importantes e ligados à eleição, esse momento tão importante para o cidadão. O nosso papel aqui é esclarecer as dúvidas e permitir que você que está em casa tome a decisão adequada e aquela que você achar que é a correta. Estamos só esperando a sua participação. Doutora Graziela, muito boa noite. Prazer reencontrá-la nos programas. Falávamos aqui, nos conhecemos há tanto tempo, né? Agora voltamos a nos encontrar. É um prazer. Já há algum tempo, já fizemos outras eleições juntos. Verdade. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Como é que funciona? Vamos esclarecer para as pessoas como é que funciona essa designação de quem será o promotor ou a promotora eleitoral. Ela está em rodízio, a cada 2 anos muda o promotor eleitoral. Ainda que a função eleitoral seja federal, ela na esfera municipal, ela é delegada aos promotores estaduais. Uhum. E aqui na comarca, por exemplo, nós somos 4 promotores, portanto, a cada 2 anos, um novo promotor eleitoral é designado, exerce por esses 2 anos, inclusive exerce na integralidade e, em caso de férias, um outro é designado, a fim de que sempre haja o promotor eleitoral. E, assim, sempre a cada 2 anos muda. O último promotor eleitoral foi o colega Tomás, ao que me consta, do que me lembro, e agora eu encerro a minha designação em final de janeiro. A senhora já havia sido promotora eleitoral em outros momentos? Em 2008. 2008. Não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo. Justamente, não foi na última, foi sem ser a última eleição municipal. Sim, mas foi uma eleição também assim, disputada, com uma série de nuances. Mas aí eu lhe pergunto, qual a eleição que não é? Há quem diga que em Montenegro as eleições são diferentes, sempre tem circunstâncias, como diríamos no futebol, fora das 4 linhas. Assim, na minha lembrança, eu poderia citar uma peculiaridade que foi assim, uma diferença muito pequena. A vitória, o que se consagrou vitorioso na eleição, que se sagrou vitorioso, foi uma diferença mínima. Em 2008? Sim. E 2012 muito mais, né? Muito mais apertado, apenas 56 votos. É verdade. E depois se sucedeu o que se sucedeu, então eu acho que Montenegro tem algumas peculiaridades. Na eleição de 2008 também teve aquelas questões das ações de impugnação de mandato e tal, também teve uma série de... eu acho que se pode
taxar a eleição aqui de Montenegro, e não só Montenegro, São Pedro das Serras, os outros municípios da comarca tinham eleições disputadas, eleições que os candidatos são muito aguerridos, assim, muito impetuosos. É da tradição da região. Eu acredito que esteja associado. Diego, boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação. Aliás, Diego sempre solícito com a gente. Mais uma vez agradecemos o espaço, então, para oportunizando levar informações aos eleitores. Perfeito. Ô Diego, qual é o momento que é mais complicado em termos de volume de trabalho? É naqueles meses que antecedem a eleição ou é agora próximo mesmo ao pleito? Essa eleição, como nós temos agora um prazo muito mais curto, nós temos também muito mais atividades em um prazo bem mais curto. Antigamente nós tínhamos, como uma eleição municipal, em julho, nós tínhamos o registro de candidaturas, são mais de 400 nessa região. Agosto, então, nós focávamos já no trabalho do cartório, convocação de mesários, preparação e treinamento de mesários, e setembro começavam, então, as representações para propaganda eleitoral. Este ano, como o calendário é muito mais enxuto, então todas as atividades estão se intercalando. Então, realmente, agora nós temos até o dia 12 de setembro para julgar 400 registros de candidaturas, sendo que a maioria ainda nem foi apresentada ao cartório. Então, um período bem conturbado, com muita atividade. Temos treinamento de mesário, nós somos responsáveis por treinar os mesários dos 7 municípios. São mais de 900 pessoas que no dia da eleição focam no seu trabalho, proporcionando ao eleitor poder votar. São as principais atividades do cartório. Claro, também a preparação de urnas eletrônicas, que é um trabalho bem demorado. Então, o que nós tínhamos antes 3 meses para providenciar, o cartório agora tem um pouco mais de 1 mês e meio. Então, todo o período acaba sendo muito trabalhoso, muito intenso, principalmente agora, porque o período ficou bem menor para todos os procedimentos. E o cartório, claro, procura se organizar cada vez melhor, né? Por exemplo, nesse ano, naquele período em que antecedia o prazo final para mudanças de domicílio eleitoral, etc., havia uma possibilidade de agendamento, né? Quer dizer, as pessoas, para evitar filas, podiam agendar o seu horário e se dirigirem ao cartório eleitoral, o que facilita as coisas, né? Exatamente. Essa semana, por exemplo, diversos partidos já procuraram o cartório para registrar seus candidatos. Eles estão procurando realmente, antecipadamente, verificar já com o cartório os problemas que podem acontecer em registros, que facilita muito o trabalho do candidato e do cartório eleitoral. Até o dia 15, os registros de candidaturas devem ser feitas. Até o dia 15 de agosto, exatamente. No cartório eleitoral. No cartório eleitoral. E o cartório submete isso à justiça, é automático, é um sistema integrado? É automático, o cartório faz a leitura nos sistemas dos dados que os candidatos apresentam e já começa o processamento do pedido de registro. Tem um sistema próprio para isso, para essas inscrições, né, que é o Candex, isto? Exato. O cartório apenas... O cartório recebe aqueles dados, monta os processos, cada registro de candidatura gera um processo, então são mais de 400 processos que são autuados e julgados em menos de 1 mês, o que acaba sendo bem trabalhoso, porque cada processo são diversas etapas que ele passa até o juiz decidir ele. Então, pelo volume de trabalho, são mais de 400, acaba sendo realmente muito trabalhoso esse período. Leandro? Por favor. Vocês falavam agora sobre a troca de domicílio que foi agendada no cartório, e nós temos uma pergunta que fala exatamente deste assunto. A Luísa, do bairro Imigração, ela quer saber, Diego, se ainda é possível trocar o local de votação. Não, a última data para a troca foi dia 4 de maio. Agora somente segunda via. Quem já tem o título de eleitor pode tirar uma cópia idêntica ao que ele tem no cadastro eleitoral. Mas qualquer mudança foi até o dia 4 de maio. Certo. Diego, tu também falaste com o Leandro sobre a questão das urnas eletrônicas. E sobre as urnas eletrônicas, nós temos a participação do Juarez, do bairro Industrial, e ele pergunta se as urnas eletrônicas são seguras. Eu vou até acrescentar aqui a pergunta do Juarez, agradecendo também a Luísa, né, que fez a participação bairro anterior. Imigração. De fato, né, Diego, isso é uma coisa impressionante, como desde contestações a teorias do caos e do que acontece com as urnas eletrônicas, que elas teriam sido manipuladas nas últimas eleições presidenciais, enfim. A gente ouve isso muito. Quem começou com isso foi o saudoso Brizola, né, que dizia que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. E essa pergunta é realmente interessante. As pessoas, porque claro, me parece que num país em que tem tantos problemas, né, é quase que natural que as pessoas tenham essa desconfiança. Mas de fato há motivo para duvidarmos da segurança das urnas eletrônicas? Em 2016 nós estamos, então, desde 96 as urnas eletrônicas são utilizadas no processo de votação.
Nesses 20 anos, nunca houve uma fraude comprovada na eleição. Uma das críticas que a urna recebe é que ela seria inauditável. E, na verdade, não é. Todo procedimento eleitoral, além do procedimento eletrônico, ele tem outras etapas, onde pode ser verificado desde a carga que a urna recebe para a preparação do cartório, durante o dia do trabalho dela na eleição e posterior também pode ser auditada. Há, muitas vezes, um misto de desconhecimento do sistema eleitoral e de má-fé. Então, brotam no YouTube, por exemplo, diversas As redes sociais são pródigas em espalhar boatos. Muitas vezes, grande maioria de boatos. Ou desconhecimento, ou pessoas que conhecem e, visivelmente, com má fé, deturpam aquela informação, distorcem ela para criar um caso, criar um fato que não é verídico. Perfeito. Doutora Graziela, vamos explicar para as pessoas, para o eleitor que está em casa, qual é a principal função da promotora eleitoral durante este processo? A principal função do promotor eleitoral no processo eleitoral é a fiscalização. É a fiscalização da lisura do pleito, da atuação dos candidatos, que eles obedeçam às regras, que eles não incorram nas condutas vedadas, que a propaganda seja feita dentro dos moldes estabelecidos pela legislação e pelo TSE. O promotor eleitoral é o destinatário de grande parte das denúncias, aspas, das notícias de propaganda irregular, de conduta vedada, de candidatos que não estão se servindo algum abuso do poder econômico, da máquina, com a lisura, da forma autorizada pela lei. Então, o Ministério Público é destinatário dessas notícias todas, e assim como ele fiscaliza de ofício tudo que está acontecendo, desde os registros de candidatura até a própria diplomação. No final, o Ministério Público acompanha todo o processo. Prestação de contas. Antes e depois. Certo. Então, é comum, claro, que os partidos, voltamos a falar, ainda mais aqui nos municípios da 31ª, ainda mais em todos os municípios, que os partidos, quando percebem que algum adversário está ou estaria descumprindo alguma norma, denunciam, recorrem ao Ministério Público. Mas o eleitor também. O eleitor que perceber alguma conduta vedada, algo que está fora do padrão, que não está sendo cumprida a legislação, deve se dirigir ao Ministério Público. De que forma ele pode fazer isso? Basta comparecer lá, noticiar, telefonar. Não há uma forma padronizada. Claro que, em se tratando de um... grosso modo, é um ataque a determinado candidato que se faz, a forma com que procede determinado candidato. Então, se pede que se documente, se traga algum tipo de prova, algum início de prova, porque o Ministério Público é órgão investigatório também. Nós investigamos eventuais notícias, mas, como eu dizia, não se pode simplesmente levantar um fato, se precisa trazer pelo menos um princípio de prova, um indício de que determinada conduta está ocorrendo. Os adversários políticos, de regra, trazem redigido tudo, já... Até porque contam com advogados. Sim. E há alguns candidatos que foram outrora candidatos ou que serão novamente, que já tem assim já tem um procedimento padrão, levam semanalmente denúncias, assim. São conhecidos no MP. Sim. Para o eleitor também é importante que ele fiscalize não apenas o candidato adversário, o rival, mas também o seu próprio candidato. Perfeito. Porque, como tu iniciaste muito bem, o candidato que ele cumpre a lei durante o processo eleitoral, ele já mostra uma vocação para o cumprimento da lei depois da eleição também. A gente tem que se lembrar que não vale tudo para se eleger, ou pelo menos não deveria valer tudo. E o eleitor tem que ter isso em mente, me parece, que não vai haver uma mudança de caráter.
age sem lisura ou age se beneficiando de algum expediente, vai voltar a fazer isso quando for o candidato eleito, quando for o representante, quando detiver o poder, quiçá mais ainda. Então, eu penso que a fiscalização há de incidir sobre o candidato rival, o candidato adversário, assim como sobre o seu próprio candidato. E tem que denunciar mesmo, tem que noticiar desde a propaganda irregular até as condutas vedadas, que são muito sérias. Perfeito. Diego, o número de eleitores já está definido. Aqueles que estão aptos a comparecer às urnas no dia 2 de outubro está definido, né? São, de acordo com o TSE, aqui em Montenegro, 46.368 eleitores, certo? Exato. Me chama a atenção que este número é bastante expressivo com relação aos 43.669 de 4 anos atrás. Um número cerca de 8, 9% maior, bem maior esse crescimento que a média nacional, que foi em torno de 4%, aqui no Rio Grande do Sul de 0,4%. Interessante isso, né? É um reflexo também das revisões de eleitorado que foram realizadas em outros municípios gaúchos. Nós tivemos aqui na região Brochir, São José do Sul e Salvador do Sul, que realizaram essa revisão no ano passado. E o eleitor que, por exemplo, morava e votava na cidade antigamente, onde fez o título, agora em 2015, quando teve a revisão, eles não puderam mais comparecer, então, e permanecer votando naquela cidade. Isso estava morando em Montenegro, transferido para Montenegro. Outras cidades grandes, como Caxias, Pelotas, também realizaram o procedimento. Nós verificamos, então, uma migração grande de eleitores de Caxias e Pelotas para Montenegro também. Essa é uma sequência natural das revisões de eleitorado. Quando tivermos em Montenegro, com certeza teremos uma queda neste número, porque assim também como muitos eleitores que hoje votam em Montenegro residem em outros locais e na oportunidade vão transferir para os seus municípios onde moram atualmente. Perfeito. Nós temos aqui no município 24.068 mulheres, ou 51,9% dos eleitores, e 48,1% de homens, 22.300 homens. A média nacional é essa, um pouco mais mulheres do que homens. Mas, curiosamente, em Pareci Novo, estão habilitados a votar 2.943 eleitores, município aqui vizinho de Montenegro, e é um dos poucos casos em que há mais homens que mulheres. Apenas curiosidades, né, da nossa região. Doutora Graziela, nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco, e eu agradeço a sua participação. Na sequência nós teremos aqui o juiz eleitoral, doutor André. A senhora quer fazer aí uma saudação final aos eleitores e colocar o Ministério Público à disposição? Claro, sempre à disposição. Vou convocar os eleitores a participarem ativamente dessa eleição, seja assistindo o que estiver disponível como propaganda, assistindo debates, tentando fazer uma escolha mais racional do seu candidato a prefeito, candidato a vereador, assim como fiscalizar efetivamente essa eleição, a fim de que, ao final, vença o mais apto, e não o que fez uma propaganda mais agressiva ou mais incisiva, o que, porventura, descumpriu alguma coisa, alguma regra. Eu tenho a impressão que essa eleição será uma eleição mais sisuda, mas talvez isso leve o eleitor a uma decisão mais racional. Eu penso, quando eu digo sisuda, com comícios mais discretos, não vai haver a participação. Certamente o doutor André, o juiz eleitoral, fará referência a isso na propaganda, mas não haverá, por exemplo, o que havia antes, participação de celebridades, de artistas, nos comícios e tal. Isso não vai haverá propaganda espalhada pelas ruas em número, como houve em eleições passadas. E a metade do tempo, né? E a metade do tempo. Então, eu acho que o eleitor tem que estar muito focado em avaliar as propostas do seu candidato e fiscalizar ele e os demais. Esse meu recado, o Ministério Público sempre à disposição, fica acho que todos sabem, mas fica na Amauri Daut Lampert, ao lado do fórum, entre o fórum e a OAB, lá que está o Ministério Público Eleitoral. O cartório eleitoral já é na Bruno de Andrade, mas estamos todos à disposição. Doutora Graziela, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E a TV Cultura também está sempre à disposição do Ministério Público. Obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Cultura Debate. E, se você quiser, faça a sua pergunta, crítica, sugestão através do número
98240324, número do WhatsApp apenas, 98240324, ou pelo Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale. Já voltamos.